Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que a espiritualidade maior nos fornece. E José de Mococa nos deixa, de presente, assim, uma bandeja para que estejamos nos alimentando. É o que chamamos do alimento espiritual. Devemos viver o alimento material, claro, sem os exageros, mas temos que viver o alimento espiritual, vivendo esta permuta de energias em que podemos fazer uns para com os outros, levando ensinamento e também angariando ensinamentos. Pois sábio é aquele que nada sabe, que sabe que nada sabe, que ainda tem muito que aprender, porque somos insaciáveis, isso é um dos atributos de Deus. E temos para sempre que buscar, dentro dessa insaciabilidade, a busca constante para estarmos alcançando a nossa evolução. Se assim esses espíritos de luz, como Emmanuel, como Leon Denis, Gabriel Delane, nos mostra isso, que temos que viver, que temos que aprender, que temos que buscar, então sejamos humildes para aprender, para escutarmos, e se estiver certo e estivermos errados, que saibamos assumir os nossos erros e estejamos entendendo de quem deve estar certo não é nós sempre. Quem deve estar certo e é certo é Jesus, porque Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade, não as nossas verdades, a verdade eterna e a vida. Então, para que estejamos alcançando, temos que viver a verdade. Qual é a verdade? A verdade de Jesus é o amor, é a humildade, é a benevolência. Não existe verdade na arrogância, no orgulho, na prepotência. A partir do momento que vivemos isso, paremos e pensamos, porque esta verdade está meio vazia, está meio esquisita. Então vamos viver esta verdade eterna, a verdade que Jesus nos apresentou, que é o amor. E gente, hoje quem vai fazer a palestra de verdade vai ser a nossa irmãzinha Alcione. Ela vai nos passar essas palavras. É uma irmã muito querida que vem aqui à casa para prestar-nos essas palavras, suas palestras. E são palestras muito bem, vamos dizer assim, absorvidas por nós, pois a gente vive e sente, isso que é importante, viver e sentir as palavras, viver e sentir, ter sentimentos pelo que estamos a fazer, porque tudo o que façamos com sentimento, com amor, para que estejamos fazendo direito, como dizia lá no quartel, faz uma vez só, mas faz bem feito. E é verdade, façamos bem para fazermos bem feito. E ela nos faz mesmo, traz palestras muito bem feitas, claro, sempre lembrando que temos a assistência do plano superior, dos mentores espirituais. Alcione, é nós e Deus, fique à vontade, boa palestra para você, e que possamos beber destas suas palavras lindas e maravilhosas. É sempre um prazer estar aqui, olhar para cada um de vocês, rever companheiros, e nós vemos que nós estamos numa jornada espiritual maravilhosa, nessa experiência terrena. E é sempre bom verificarmos, buscarmos sempre a nossa base. A base da vida. A base do como fazer, como proceder. E a base é sempre Kardec. Então eu busco em Kardec a inspiração para esta conversa, não é uma palestra, esta conversa de hoje. E eu busco a respeito da prece, que é algo que a gente aprende desde criancinha, pequenininho. A gente às vezes vê nos filmes, as mães ensinando os filhos a fazerem preces e as crianças ajoelham e fazem a prece, cada um a seu modo, muito bonitinho. E isso é muito importante que nós também tiremos como exemplo para as nossas crianças. Já irmos montando o alicerce deles, para que eles possam, no dia que eles tiverem que se conduzir no caminho, em seu caminhar, eles saibam como. E sabe que cada vez mais cedo a gente busca esta experiência. Porque veja bem, a gente às vezes fala assim, não, eu vou proteger meu filho de todos os problemas do mundo. Só que a criança, se ela vai para a escola, ela já passa por situações que às vezes ela não sabe
cuidar. E às vezes ela não tem nem coragem de chegar no pai, de chegar na mãe. Mas se a gente chegar para ela e falar, olha, você tem um anjo da guarda, um protetor, alguém que está com você, que é seu amigo, que anda com você sempre, que você pode confiar, você pode não estar vendo, mas você conversa com ele naquele momento que você fizer a sua prece. Você conversa com Jesus. Fala que Jesus é nosso grande amigo, que é nosso grande irmão. Converse com ele se você tiver com algum problema. Converse com Deus, nosso Pai, Criador. Não tem por que ter medo dele. Nós adultos muitas vezes temos medo de Deus. Por certas situações, certas colocações que colocaram em nossos caminhos. E não tem porquê. Deus é o Pai, é o Criador e nós temos a ligação direta com Ele. E esta ligação, ela vem através da prece, que nós temos que exercitar em nosso caminhar. Muitas vezes já chegamos à fase adulta e não temos esse exercício diário, não fazemos esse exercício diário. Se nós temos ainda uma casa de caridade para vir buscar ajuda, que bom! Muitas pessoas só buscam a prece no momento em que estão na casa de caridade. Aqui é o nosso fortalecimento, é quando nós chegamos, nos tratamos, trocamos experiências, conversamos com os amigos, a espiritualidade, os nossos protetores vêm junto, também conversam com a espiritualidade. Isso é muito importante, não podemos perder isso. Mas eu vou para minha casa, eu vou esperar uma semana para fazer uma prece? De maneira nenhuma. Eu já vou para casa em preces. Vamos fazer esse exercício? Sair daqui já em preces. Porque eu tenho que começar a exercitar o hábito constante da prece, o hábito constante da ligação com o divino, com Deus, com os meus protetores, para facilitar essa conversa nos momentos que eu precisar. No livro Mecanismos da Mediunidade, tem uma frase muito bonita, eu não vou reproduzi-la do mesmo jeito, mas é assim. Quando nós nos conduzimos na prática constante da prece, ou seja, sempre que eu lembrar, eu faço a prece, sempre que eu lembrar, eu penso em Deus, eu penso em Jesus. Não é que eu vou ficar fazendo prece o dia inteiro, Pai Nosso que está no céu, não é isso, mas pensar em Deus, pensar em Jesus. Quando nós nos exercitamos a isso, nós nos assemelhamos a uma flor aberta para o infinito, ou seja, para o universo. E esta flor aberta, ela se encontra apta a receber o orvalho de vida e de luz necessários, os nutrientes necessários para o nosso caminhar, os nutrientes espirituais, os nutrientes que nos conduzem à vida. Por isso é importante esta prática. A prática da prece nos fortalece enquanto seres espirituais nesta jornada, nesta trajetória material. Quando eu era criança, e eu comecei a aprender esse hábito da prece pela minha família, e eu fui levada para uma casa espírita onde tinha evangelização, como tem, né? Aqui. Eu me lembro perfeitamente da minha professora, como se fosse hoje. Ela dizia: existem 3 maneiras de se orar: louvando, pedindo e agradecendo. Olha isso, uma criança ouvindo isso e guardando isso. E hoje, na vida adulta, quando eu abro o livro dos Espíritos, quem é que diz? O Espírito da Verdade, que fala que existem 3 maneiras de orar: louvando, pedindo e agradecendo. Eu sempre fiquei na dúvida na questão do louvar. O que será louvar? Mas aí ela dizia: o louvar você vê muito na mãe natureza. Olha o canto dos pássaros. Quando um pássaro canta, ele está louvando a Deus, ele está louvando a vida. Ele pode não ser racional como nós, mas ele tem a alegria de viver e ele louva seu Criador. Eu acho isso muito bonito. Eu me lembro nessa fase da pandemia, quando começou, que todos os dias pela manhã eu ouvia um canto muito bonito de um pássaro, muito
bonito o canto. E eu acordava assim. E eu falava, de onde vem esse pássaro? Eu achava que ele vinha voando e vinha na minha janela. Ó, olha a minha pretensão. Aí com o tempo eu vi que na verdade era o passarinho do meu vizinho, engaiolado. Mas não deixava de cantar. Não deixava de dar o seu melhor para Deus. E assim a gente tem que fazer. Tem um louvor muito bonito que no Novo Testamento, quando Maria descobre que está grávida e Isabel descobre que está grávida de João Batista, Maria fica toda feliz e ela vai ao encontro de Isabel. E quando as duas primas, que são primas, né, quando elas se encontram, João Batista sente Jesus, né, ou vê, não sei, João Batista no ventre de Isabel, sentindo a presença de Jesus no ventre de Maria, ele se agita muito no ventre de Isabel. E Isabel chega para Maria, se dirige a Maria e fala: bendita sois vós, Maria, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Olha que frase maravilhosa. E esta frase, ela é transportada num dado momento por uma prece maravilhosa, uma prece lindíssima, Ave Maria, que muitos e muitos assim rezam, né? E muitos até não entendem, mas precisa a gente parar e analisar essa prece. Ela tem dois blocos. Um bloco de louvor, que é o Ave Maria, cheia de graça, está louvando Maria, né? E o segundo bloco é de pedidos. A gente pode pedir. Lembra? Louvar, pedir, agradecer. E foi dito lá atrás que esta prece, quando ela veio, ela foi criada, teve essa parte de louvor e ela tem duas partes. Essa segunda parte, ela foi inspiração da espiritualidade num momento muito difícil do mundo. Era um momento muito parecido com o que a gente está passando agora. Diz que havia uma pandemia no mundo também. Quem falou que havia uma peste no mundo, assim foi dito. E que essa prece foi endereçada à humanidade como um fortalecimento. Prece é isso, gente. Prece é fortalecimento. Prece é um caminho que a gente muitas vezes não sabe como se direcionar. E a gente tem que se direcionar a alguém. A gente vai se direcionar a quem? A quem está por nós. Então nós temos sim que nos direcionarmos ao alto, àqueles que estão conosco. Para quem que eu posso orar? Para quem que eu devo orar? Para os meus protetores, para Jesus, aí voltando de novo, uma mesma coisa que a gente fala para a criança, mas a gente fala para nós. Para os meus protetores, para Jesus, para Deus. Muitos têm aqueles santos que veneram, não tem problema nenhum. Rezem por seu santo, né? Ele é um espírito. E provavelmente ele tem um grupo de espíritos que trabalham junto com ele. Inclusive no livro dos Espíritos fala isso, né? Que aquele que desencarnou e que ele ainda não está apto a ajudar de alguma forma, você entende ele como santo, por exemplo. Ele desencarnou já há um tempo, só que ele ainda não está apto a ajudar. Mas a gente começa a pedir para ele: ô fulano, você que foi tão bom aqui na terra, me ajude, como santo. Esta prece, ela não tem valor? E aí a espiritualidade responde que essa prece ela é endereçada a um grupo espiritual, né? A um grupo de espíritos que trabalha do mesmo modo que esse espírito viria a trabalhar se ele estivesse apto. Então, por exemplo, eu estou rezando para... Acontece muito, né, em cidade pequena, né? Alguém desencarna e a gente fala assim: nossa, fulano virou santo, fulano foi tão bom, né? Então todo mundo começa na cidade, começa a rezar para aquela pessoa, né, que de repente desencarnou, né? E às vezes a pessoa não está em condições. Por isso que a gente fala muito aqui no Espiritismo: tome cuidado para quem você vai rezar, para quem você vai pedir alguma coisa. Às vezes você pede para sua avó, que foi muito boazinha aqui na Terra, a gente sabe disso. Mas ela está num estado de desencarne em que ela está precisando de auxílio.
Às vezes passou por uma doença física aqui, então está sendo tratada. A gente não sabe o que está acontecendo. Então, se você pede alguma coisa e esse espírito te ama demais, ele vai tentar te ajudar, só que às vezes ele não tem a condição naquele momento. Por isso que a gente pede para Jesus. Jesus endereça, né, os seus trabalhadores. Por isso que a gente pede para o nosso anjo da guarda, o nosso protetor. Porque o nosso protetor, se ele não puder, ele está aqui para isso, ele está aqui para nos ajudar. Se ele não puder ajudar, ele vai pedir ajuda. Olha só o quanto é importante a gente frequentar uma casa espírita. Porque quando eu venho, eu trago meu protetor aqui, ele está aqui e ele está conversando com outros espíritos. E muitas vezes espíritos de uma hierarquia muito mais elevada. Está fazendo amizade também. No dia que eu precisar, ele corre aqui, ó. Ele fala assim, olha, bate na porta, ela está precisando de auxílio, vamos lá. Né? Então, ou seja, isso é muito importante, gente. É importante estarmos aqui juntos. A gente não tem noção do tempo que a gente está sentado aqui, o que está acontecendo à nossa volta, espiritualmente falando. Bom, voltando lá, a historinha. Eu pedi para a menina da minha cidade que desencarnou, né, que é boazinha. E ela não tem condições, ainda naquele momento, de me ajudar. Mas o meu pedido, então, vai ser em vão? Não, porque existem grupos de espírito que vão me ajudar naquilo. Então, ou seja, eu estou precisando de um emprego. Deus sempre ouve nossas preces se os nossos pedidos são pedidos lícitos, são pedidos verdadeiros, são pedidos que nos elevem. O emprego sempre nos eleva, né? Estou pedindo um trabalho, uma ocupação, para que eu possa partilhar do meu melhor na minha atividade com a sociedade e, em contrapartida, eu receba um valor para que eu possa pagar minhas contas, né? Para que eu possa viver, minha família possa viver. A espiritualidade sabe muito bem disso. E ela vai me ajudar na medida do possível. Então, eu estou pedindo lá o meu emprego para esse espírito desencarnado, ele não tem condições. Vai essa equipe. De repente, a equipe que trabalha aqui no José de Mococa vai me ajudar. E para eles não se importam, gente, que a gente ainda continue colocando o nome dela. Oh, fulana, muito obrigada. Eles querem trabalhar, eles querem servir, eles querem ajudar. Um espírito maravilhoso, que nós reconhecemos, graças a Deus, que nós temos muito carinho, que ajuda tantas e tantas casas espíritas que muitas vezes vêm e traz sua mensagem, ele próprio, um espírito extremamente iluminado, e que está sempre nos ajudando, ele e sua equipe grandiosa e extremamente competente. Bezerra de Menezes. Quantos e quantos pedem a ele, se dirigem a ele. No que diz respeito à saúde, é esplêndido. Cada tratamento maravilhoso, cada cirurgia que uma pessoa passa, a pessoa pede a ele. E a pessoa não pede só isso. As pessoas pedem tanto e tanto. Semana passada, uma grande amiga minha, uma amiga de mais de 30 anos, ela teve um problema de complicações com a Covid e ela teve que passar por uma cirurgia séria, de repente. E ela me mandou uma mensagem longa pelo WhatsApp de madrugada, só ali 10 horas da manhã. Ela já estava passando pela cirurgia quase. Mas ela estava falando, né? Parecia até uma despedida, até achei estranho na hora, assim, meu Deus, o que é isso? Mas durante a mensagem ela dizia assim, que Bezerra de Menezes esteja comigo no momento da minha cirurgia. Curioso, uma curiosidade. Ela é budista. E ela, naquele momento, ela se dirigiu a quem? Ao nosso querido médico dos pobres. Não importa a religião. Ele é tão respeitado, ele tem uma autoridade tão grande no que diz respeito ao auxílio espiritual, e a autoridade que eu digo é a iluminação, porque o espírito iluminado, ele é por si só, ele tem a autoridade que todo mundo reconhece, independente da religião. E nós sabemos que ele também, ele transpõe qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de religião. Ele auxilia, seja lá quem for. Porque é isso, a espiritualidade, ela auxilia
quem estiver precisando, independente da religião que ela esteja. Podem ser espíritos aqui do espiritismo, eles vão lá atender o budista, vão atender o evangélico, vão atender o ateu. Não tem problema nenhum. Eles vão atender aquele que precisa. E a gente, por isso mesmo, que a gente tem que ter essa certeza de que será feito melhor por nós. Então, muitas vezes, a gente faz parte de uma religião, determinada religião, a gente fala assim, então eu vim de uma religião que de repente cultuava os santos. Eu vim do catolicismo, por exemplo, e agora eu estou no espiritismo. Agora eu sou evangélico, então não posso mais cultuar santo. Mas eu gosto tanto de São Expedito. Se é de coração, continue gostando, gente. Qual o problema? Né? O amor, o respeito, o reconhecimento, isso a gente leva para seja lá quem for. O que importa é nós trabalharmos este amor e este entendimento de que existe uma espiritualidade mais elevada que trabalha em prol da nossa melhoria, que nós não estamos sozinhos aqui neste mundo complicado de meu Deus. Que nós temos sim auxílio e companhia o tempo todo. Tem uma palestrante espírita, que é uma graça, o nome dela é Ana Guimarães. E de vez em quando eu assisto no canal da filha dela, que é a Anete Guimarães, que também é maravilhosa, mas eu assisto algumas... são historinhas que ela conta, historinhas da vida dela. Interessante assistir de vez em quando, viu, gente? E ela, volta e meia, ela vem contar os casos, né, em que ela, pelo trabalho que ela desempenha no espiritismo, muitas vezes, ela ou era, né, mais jovem, conduzida a alguns lugares. De repente, por exemplo, ela contou uma historinha assim que eu achei uma gracinha. Ela foi fazer uma palestra numa cidade, no sul. E ela, naquele dia, um dia chuvoso, tudo, fez a palestra à noite, e no dia seguinte, a casa em que ela estava hospedada, os donos da casa falaram assim, ela falou assim, eu gostaria até de conhecer um pouquinho a cidade, rapidamente, antes de ir embora, mas eu queria ver as flores, porque é uma cidade muito florida, eu queria ver as flores. Aí o dono da casa falou assim, vamos numa casa que tem eu não lembro o nome da flor, gente, desculpa, mas tem umas flores muito bonitas no jardim, vamos lá. E ela disse que era até um caminho complicado, porque estava chovendo e era uma rua íngreme, e ela ficou até com medo de escorregar, mas chegou até o portão da casa, olhou e disse que as flores eram muito lindas realmente, que ela nunca tinha visto daquela espécie, se eu não me engano eram camélias, mas eu não tenho certeza. E ela ficou muito entusiasmada com o que viu, e naquele momento abriu-se uma porta. E saiu a dona da casa. E quando a dona da casa olhou, falou, Dona Ana Guimarães, na minha porta. Dona Ana, a senhora não sabe. Eu gostaria muito de ter ido ontem assistir sua palestra, mas eu não pude. Porque a minha filha, de 14 anos, está com dor de dente. E ela passou uma noite muito ruim. Eu não posso levá-la no dentista porque eu não tenho dinheiro, né? Eu estou sem condições financeiras. Mas eu pedi para o meu marido desencarnado assistir a palestra, ir até o centro espírita e assistir a palestra. Isso a mulher falando para Dona Ana. E ele fez melhor. Eu ainda falei para ele, vá, assista a palestra e depois me conte, em sonho, qual foi o tema da palestra. Mas ele fez melhor, ele te trouxe na minha porta. E aí a Dona Ana, né, falou, suas flores lindas. Aí ela começou a contar a história dessas flores, que na verdade quem plantou foi o marido dela, que trouxe de outra localidade, por isso que não tinha naquela localidade. Conversa vai, conversa vem. A Dona Ana falou, já que estamos aqui, eu posso ver a sua filha? Porque as historinhas dela sempre são assim, ela vai muito a doentes, faz muitas visitas a doentes. E ela foi até a filha dela, que estava agitada, não tinha dormido à noite. E ela disse que lá eles começaram a fazer preces para a menina. Rezaram, e no final das preces, a menina adormeceu. E a mãe falou, isso é uma bênção, porque ela não dormiu bem à noite. E agora ela vai conseguir descansar. E a Dona Ana, ela conta outras histórias também, nesse sentido, de que eles faziam preces para doentes, e o doente dormia, o doente descansava. E às vezes, o que é necessário é isso. Porque assim, a gente às vezes fala assim, faz uma visita num hospital, por exemplo.
O doente está agitado. Ele precisa de um descanso, de um conforto. Então, se eu tiver a oportunidade de chegar em preces num lugar desses, que bênção que é. A espiritualidade, ela vai utilizar essas preces como o bálsamo necessário para o tratamento daquele doente naquele momento. Então vamos chegar em preces, vamos dar o nosso melhor. A prece nada mais é do que ondas magnéticas. A prece, ela é dirigida daqui, do pensamento. E o pensamento, ele sai como ondas. Vocês sabem, não sei se vocês já ouviram falar disso. O nosso pensamento, qualquer pensamento que nós emitimos, eles saem de nossa mente como ondas. Ondas do rádio, por exemplo. Tem sempre uma sintonia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas sintonias, com os nossos pensamentos. Se eu penso algo ruim, esse pensamento vai começar a chegar, ser endereçado a aqueles que também têm a mesma sintonia que eu tenho em volta para mim. Se eu penso algo bom, esse pensamento vai também como algo benéfico e volta também, me beneficiando. Quando eu faço uma prece, quando eu endereço essa prece ao alto, a Deus, esta prece chega até Ele, que é toda força, que é todo amor, que é toda inteligência, que é a inteligência suprema, e ele retorna para mim muito mais fortalecido, muito mais. Por isso que muitas vezes eu me sinto forte, eu me sinto mais forte para a batalha do dia a dia, quando eu faço uma prece. E por isso que a espiritualidade diz, acorda, faz uma prece. Antes de sair de casa, faz uma prece. Antes de dormir, faça uma prece. Não é só porque, papapá, é porque é necessário para que a gente consiga segurar a barra do dia a dia. A gente precisa. E a prece, ela é em nosso benefício, em benefício daqueles que assim necessitam. Então, se eu chego aqui na casa espírita e eu sei que tem tantas e tantas pessoas que precisam, então eu trago o nome da pessoa, eu coloco aqui já na mesa. Quando termina a palestra, o Rafael começa a fazer as preces, que eu pense no melhor. Termina a palestra, aí eu falo assim, não, agora eu vou esperar o passe, então agora eu vou ficar pensando o que eu vou comer mais tarde, fico pensando em outras coisas, converso com o meu colega. O momento mais importante, todos os momentos são importantes, eu pisei aqui na casa, todos os momentos são importantes, todos. Mas o momento mais importante de uma reunião espírita é o momento das vibrações e da prece. Porque nós nos unimos em pensamento, num só pensamento. E isso é extremamente importante. Imagine, se um pensamento, se uma pessoa fazendo prece já tem uma fortaleza absurda, já emite essa fortaleza, né, absurda, imagine só todos nós unidos num só pensamento. Imagine a força desse magnetismo, as energias que estão acumuladas e que são utilizadas para o bem de todos. Porque o que eu emito vai e volta. E outra coisa, também vai energizar quem precisar. E se eu estiver pensando, eu gostaria, meu Deus, que ajudasse fulano de tal, esta ajuda vai ser direcionada. Eu preciso do emprego, eu preciso de uma orientação, porque hoje em dia a gente precisa disso muitas vezes, a gente não sabe para onde seguir, não é? Eu preciso de uma orientação, de uma iluminação, me ajude. A gente vai ter isso. Tudo a seu tempo, tudo conforme a vontade de Deus. Não é do meu modo de querer as coisas. Eu quero uma casa no Jardim Europa, eu quero um Porsche, eu quero ser chefe de não sei aonde. Não é nada disso, gente. Eu quero um teto muito justo, né? E eu vou trabalhar para isso. Então, se eu tiver condições de comprar a casa lá, eu compro. Se não tiver, que Deus me ajude a comprar o teto mais seguro que for,
nas minhas condições, e que possa se transformar no melhor lar possível para alguém, porque eu também vou trabalhar para que seja o lugar mais gostoso e mais agradável do mundo, com as minhas atitudes, com as minhas mudanças de comportamento e com a minha maneira de entender o que é a vida, o que é a espiritualidade, o que é Deus, quem sou eu. Porque nós estamos também sempre tentando entender, né, quem sou eu neste mundo, porque o que eu tenho que fazer para melhorar, como eu tenho que agir no dia a dia, fiz certo, fiz errado. Então eu posso sim pedir sempre e que Deus faça o melhor por nós. No livro Jesus no Lar, Bartolomeu pergunta para Jesus como é que a gente ora, como a gente faz os nossos pedidos, né? E Jesus começa a contar uma historinha para Bartolomeu e fala assim: um pregador das velhas escrituras, das escrituras na época, né? Que hoje a gente pode dizer o Velho Testamento. Um pregador das escrituras, ele viajava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, levando a palavra de Deus. Só que essas aldeias, elas eram bem distantes. E muitas vezes ele tinha que dormir pelo caminho. E ele sempre com seu grande companheiro, seu cão. Certa noite, ele viajando, ele andando, a noite caiu. E ele não encontrou nenhum lugar para poder descansar. E ainda a cidade em que ele estava se dirigindo, ele estava muito longe. Então ele sabia que ia ter que dormir na natureza aberta. Então ele e seu cão foram procurar um lugar. Ele visualizou uma cova grande, aberta. E ele falou: esse lugar vai dar para a gente dormir à noite. Ele chegou nessa cova e veio uma nuvem de moscas. E ele tentou até espantá-las, não conseguiu, falar: aqui não dá para ficar. Aí saiu, continuou andando, e ele visualizou um riacho. E naquele riacho tinha uma bifurcação, uma ponte. E se ele atravessasse essa ponte, tinha como se fosse um lençol claro à frente, aberto. Eu digo lençol, uma maneira de dizer, né? Na verdade era um terreno claro, aberto. E ele falou: eu vou dormir ali. Quando ele foi se dirigindo até a ponte, bateu uma ventania e a ponte caiu. Falou aqui. Então, infelizmente, aí ele procurou outro caminho e viu uma árvore grande, frondosa. E ele falou: vamos conseguir passar a noite aqui. Foi chegando até a árvore, a ventania novamente, ali já começou uma chuva e o tronco também caiu. Aí ele já começou a ficar meio preocupado, né? E, eu não falei uma coisa muito importante antes. Sempre que ele começava a fazer suas viagens, ele sempre fazia uma prece, tá? Sempre pensem nisso, né? Pregador de Deus, né? Sempre pensando em Deus. Bom, mas aí tá aí no caminho e já começa a desanimar, né? As coisas já, nada tá dando certo. Aí ele tá andando, ele viu uma casinha, um casebre. Mas estava iluminado por dentro, parecia um lugar bem aprazível. Ai, graças a Deus, Deus ouviu minhas preces. Aí ele foi, bateu, e ele foi recebido rispidamente por um homem que disse que não, aqui não. A gente não recebe nenhum viajante à noite, a gente não deixa ninguém pousar aqui. Você vai procurar guarida em outro lugar. Não, mas está chovendo, por favor. Não. Foi ríspido com ele. E aí ele saiu bem desanimado, choroso mesmo, achando que Deus não estava por ele. Aí ele andou um pouco mais, ficou meio que com medo de ficar ali próximo, né? Mas ele só tinha terreno aberto para ele. Aí ele viu um lugarzinho ali e se escondeu ali e falou assim: vou ter que passar a noite aqui na chuva, no frio. O cachorro dele começou a ficar com medo dos relâmpagos, começou a uivar e de repente saiu correndo. Foi embora, desarvorado. E ele se sentiu abandonado. Durante a noite,
ele começou a ouvir gritarias, gritos, palavrões, e ficou com muito medo. Passou muito medo, mas passou. O dia amanheceu, porque não há noite longa que não chegue o dia. O sol sempre vem, né? Então a gente sempre tem que ter certeza disso. Por mais difícil que seja o dia que nós estejamos passando, por mais difícil que seja o caminho tortuoso que nós estamos enfrentando, o sol sempre aparece, sempre nos ilumina, sempre nos fortalece. Veio o sol, e aí ele começou o caminhar dele. Mas ele ficou, né, curioso, sim, né? Todos nós somos curiosos, né? Ele pega e fala assim, peraí, eu vou voltar, eu quero ver o que aconteceu ali, porque aquela gritaria. Não andou muito, ele viu vários camponeses, e esses camponeses contaram para ele que durante a noite vieram ladrões naquela casinha em que ele não foi recepcionado, e assaltaram e mataram todos aqueles que lá estavam. Ele falou, nossa, graças a Deus, né? Ele já veio o reconhecimento. Ficou intrigado, mas aí ele viu que também ele seguiu o caminho errado, então ele tinha que voltar. Voltando, que ele viu aquela ponte caída, ele conseguiu visualizar que aquele lugar que parecia muito tranquilo, claro, na verdade era um grande pântano. E aí uma pessoa que estava passando falou, muitos e muitos viajantes terminam se enganando, achando que é um bom lugar para descansar e terminam sucumbindo naquele lugar. Graças a Deus, né? Tá voltando. Aí ele vê aquele tronco caído. Aí mais uma pessoa passa e fala para ele, nossa, aqui é um local, é uma morada de lobos. É um covil de lobos. Aí quando ele passa mais, ele vê aquela cova, ele visualiza o ninho de cobras. E ele entende que o cachorro dele, naquele momento em que saiu desarvorado, foi para não fazer barulho, né? Porque senão os ladrões poderiam ter ido atrás dele, ele conseguia passar uma noite de sono tranquila, na medida do possível. E aí Jesus fala, quando a gente pede, a gente tem que entender que Deus vai te socorrer de qualquer forma, mas conforme a sua necessidade naquele momento. E a minha necessidade, muitas vezes, na maioria das vezes, nem eu mesma entendo, nem eu mesma visualizo. Por quê? Porque a espiritualidade ela vê muito mais à frente que eu. Quando eu falo, eu saio daqui, né? Espiritualidade amiga, me ajude, me conduza até minha casa, em segurança. Que eu falei aqui, eles já foram e já voltaram. Eles já viram todo o caminho. Ele já sabe o que aconteceu. Não passa por aqui porque ali tem acidente. Não passa por ali porque tem uma pessoa mal intencionada. Olha, passa por aqui, você vai encontrar alguém que de repente está precisando de ajuda. Você terminou de sair de uma casa de caridade. Você pode ajudar com uma palavra amiga. Você pode ir dando uma força para a pessoa. Então, a gente vai sendo direcionado. Mas a gente tem que estar ligado aos nossos amigos. E a gente vai, sim, sempre ser conduzidos ao bem. Se a gente sabe qual o caminho, porque também tem o seguinte, não é porque eu pedi que eu vou receber. Existem muitas pessoas que mal intencionadas e que de repente vêm num templo de caridade e querem fazer pedidos, né? Mas como disse Jesus, né? Quando você for até o templo fazer a sua oferenda, ou seja, fazer sua prece, vamos traduzir para hoje. Se você for a uma casa espírita, a uma casa de caridade, fazer uma prece, primeiro volte e se recomponha com os seus adversários. Peça perdão, perdoe. Não adianta nada eu chegar aqui com o coração todo magoado, brava, irada e rezar para Deus, né? Dê uma lição em fulano. Não é? Porque às vezes a gente é criança, né? Nós somos crianças. Então, mãe, pai, fulano me bateu, vai lá e põe ele de castigo. Mas você não sabe muitas vezes o motivo daquela pessoa ter feito aquilo. Começa por aí. E às vezes o motivo é a falta de entendimento mesmo da vida. Nem todo mundo tem o entendimento que você tem. Quando
você começa a estudar o Espiritismo, começa a estudar Kardec, começa a estudar o cristianismo, você começa a ter um outro entendimento da vida. Um entendimento de caridade, de perdão, de paciência. Entendendo que se a gente está passando por uma situação hoje, pode ter um motivo para isso, mas que tudo vai passar, que amanhã será outro dia. E que nós temos sim que ter a paciência e a perseverança de acreditar que as coisas vão melhorar e seguir sempre adiante. A vida é seguir adiante, é seguir em frente, é não ficar parado, é não ficar estagnado, contando com a ajuda do alto. Então, gente, a minha mensagem para vocês é: comecem a exercitar a prece. A melhor prece é a prece espontânea. É aquela que parte do nosso coração e que a gente pensa, já diretamente a gente conversa com Deus. É uma conversa com o nosso protetor que está ali conosco. Uma conversa normal. Né? Como diria Jesus, quando você quiser conversar com Deus, você se fecha no seu quarto e você né? Ou seja, você relaxe e pense nele. Só que às vezes o seu quarto, às vezes você está lá no ônibus e você precisa fazer com medo, assustado com alguma coisa. O quarto é interior, gente, é o íntimo. Então, ou seja, se concentre em Deus. Se concentre no seu protetor. Fala: eu vou descer do ônibus agora, eu estou preocupada porque vou passar por um caminho difícil, um caminho que pode ter alguém com pensamentos negativos, pensamentos maldosos, pode vir me atacar. Me ajude, que eu passe por esse caminho, né? Bem, amparada, protegida, e eu vou ser ajudada. Eu vou só finalizar falando de uma, porque essa questão. Antes disso, sempre lembrando, preces em todos os lugares, preces encarnados e desencarnados. Os desencarnados também fazem prece. Não são só os espíritos iluminados que fazem prece. Espíritos, muitas vezes, que também estão passando por caminhos tortuosos, também fazem prece. Por que eu estou falando isso? Eu estava lendo um dia desse no livro Ação e Reação, a Mansão Paz, que está localizada nas zonas inferiores mesmo, né? E que ao lado dela ali tem um templo onde aqueles irmãos que querem ir lá e fazer suas preces, eles vão independente de religião. Ou seja, todos nós, independente de onde estivermos, quem somos, como somos, nós temos a possibilidade de ter essa ligação, porque essa ligação é intrínseca, essa ligação é nossa, com Deus diretamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, voltando lá ao caminho do ônibus, contar uma historinha também. Essa historinha eu ouvi no rádio, na verdade, eu achei tão bonitinha, e utilizei para mim. Porque também tinha uma fase da minha vida que eu também descia do ônibus à noite, eu tinha medo, né, de voltar a pé por um caminho. E a moça, ela voltava para a casa dela todos os dias à noite, com muito medo, porque ela passava por uma ruela onde tinham alguns rapazes que sempre ficavam ali sentados, e ela sabia que às vezes eles faziam algumas maldades. E ela, todas as vezes que ela, antes dela chegar nesta rua, ela pedia auxílio aos seus protetores, ao santo protetor dela, ao anjo da guarda dela, e assim ela sempre fazia suas orações, e ela ia passando fazendo as orações, e eles nem olhavam para ela, nem davam atenção. Então passou um dia, passou outro, passou, até que chegou um dia que ela foi passar e tinha uma moça passando na frente dela, e eles foram e assaltaram a moça. Passado um tempo, ela já mudou de localidade, mas um dia ela passou por lá, e ela parou para falar com eles, e ela falou: me tirem uma dúvida, por que é que sempre que eu passava, vocês nunca mexiam comigo, mas eu vi que vocês mexiam com outras pessoas, até uma moça que estava na minha frente um dia, vocês mexeram com ela. Eles falaram: você acha que a gente é louco de mexer com você? Você passava sempre com um monte de homens, tudo grande, tudo ao seu lado. E aí ela entendeu que ela sempre foi bem assistida pela espiritualidade. O poder da prece. O poder da prece. Tenham isso em suas mentes. Que Jesus abençoe
a todos vocês. Que vocês tenham sempre seus caminhos iluminados pela espiritualidade maior. E que possamos nos encontrar mais vezes neste caminhar. Muito obrigada por me ouvirem.